está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para quem quer empreender e empreende ou quer abrir uma sociedade. Para falar hoje sobre a questão do acordo de sócios, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado Otávio Valente Cardoso. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa de abordar esses tópicos jurídicos aqui no dia a dia de vocês. Para começar conceituando, o que é um acordo de sócios para quem está nos assistindo agora? Legal. O acordo de sócios ele é um documento fundacional para uma empresa que vai estabelecer, em palavras, né, do dia a dia, uma regra do jogo para como vai funcionar essa empresa. Pensando aqui na realidade, né, dos médicos, a gente está pensando numa clínica médica em que os médicos, seus sócios, se reúnem para montar a atividade e, a partir disso, eles estabelecem a regra do jogo. Lembrando que o acordo de sócios é diferente do contrato social, acho que a gente deve chegar lá. Estabelecem as regras do jogo para poder fazer com que a clínica deles prospere, né, com crescimento sustentável. Ele é obrigatório por lei, o acordo de sócios, ou ele é uma medida de prevenção, de proteção, enfim? Então, não é obrigatório por lei. Para a constituição de uma sociedade, e aqui eu vou na sociedade mais comum de acontecer, a limitada, a sociedade limitada em que os médicos se juntam, vão lá no contador deles e perante a junta comercial eles vão solicitar a abertura do seu CNPJ. Nesse momento, eles têm como obrigatoriedade ter o contrato social. O contrato social, então, documento obrigatório por lei, tem todas as previsões dele no Código Civil e, a partir desse momento, eles já estão com o CNPJ pronto, né? Certidão de nascimento da sua empresa. Agora, o acordo de sócios ele é um documento acessório, ele é um documento da casa para dentro, então não está registrado perante a junta, embora possa ser, e que ele vai estabelecer todas essas regras que não estão estabelecidas no contrato social. Então, regras mais específicas em relação à divisão de lucros, à administração da sociedade e outros pontos que não estão estabelecidos no contrato social vêm para o acordo de sócios. Ele é mais detalhado, digamos, do que o contrato social? Deve ser bem mais detalhado. Ele deve trazer o máximo da minúcia possível e ele requer uma conversa muito aberta assim, entre os sócios no momento da constituição da sociedade, justamente para ter um alinhamento do que cada um espera, do que cada um tem como seus valores e trazer esses valores para a sociedade. E o acordo de sócios é o documento que faz com que isso venha à prática na sociedade em si. E, doutor, qual é o momento, quando é o momento ideal, né, para firmar esse documento? O momento ideal, a gente está, inclusive, coincidentemente com um caso nessa semana agora, hoje é uma segunda-feira, e tem um caso exatamente assim no escritório, é no início da sociedade. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, esses médicos, são 5 médicos no Rio de Janeiro, e eles estão montando a clínica, mas montando. Eles montaram um prédio, eles vão fazer as reformas e tudo mais. Nesse momento, eles já estão falando do acordo de sócios. Antes de iniciar. Antes de iniciar. O ideal é que seja antes de iniciar, porque, né, as regras do jogo têm que vir antes do jogo já estar andando. Para evitar dor de cabeça, briga, enfim. Já estou com o meu jogo andando, já estou com a minha clínica funcionando, já tenho sócios, a gente já está há 3 anos no mercado, já temos nome, não tenho mais como fazer? Claro que tem. Claro que tem. É um momento diferente, com certeza. Você já sabe mais ou menos os pontos principais que acabam sendo objeto de eventual discordância dos sócios ou que precisam de um regramento mais específico e é super tranquilo de fazer nesse momento. Eu falo que é anterior, é no momento zero, porque quando a gente traça as regras do jogo lá atrás, fica mais fácil de, com esse alinhamento, executar durante a sociedade, né? Falando no acordo em si, doutor, quais cláusulas não podem faltar em um bom acordo? Então, um bom acordo, ele vai trazer, como eu te disse, várias minúcias sobre o funcionamento da sociedade. Agora, vamos pensar nas cláusulas principais, talvez, assim, que são o que realmente a gente vai tratar e que acabam sendo maior conflitantes, assim, mais adiante. Questões de administração, quem vai ser o responsável por fazer uma administração mais direta da sociedade. Então, se quiser pensar numa empresa, como a gente vê muito por aí, é o CEO. Quem vai ser o CEO e que vai tocar os detalhes da empresa, o dia a dia, vai ser responsável por eventual contratação, vai decidir se vai comprar um equipamento novo de tomografia para a empresa. Enfim, diversos exemplos. Isso é importante de constar, então cláusulas de governança, quem faz a administração direta,
mas quais os limites dessa administração? Então, se eu sou responsável pela administração da clínica, eu posso tomar decisões. Exatamente. Eu vou tomar decisões até que momento, qual o máximo que eu posso gastar, quais decisões vão exigir maioria e assim por diante. Então, ponto 1, governança em geral. Ponto 2, dividendos. Lucro, dividendo, o que fazer com o resultado financeiro que a sociedade traz. A partir desse momento, tem várias formas de dividir, várias formas de guardar mais caixa, guardar menos caixa, reinvestir, não reinvestir. Essa parte é bem importante de constar desde o início. E acho que um outro ponto que eu vejo muito na prática e que eu considero bem importante é a questão de eventual saída de sócio. Eu acho que a gente pode falar que esse talvez seja o principal ponto que traz conflitos hoje em dia. Então, no momento de uma saída de um sócio... O que se faz? Tudo organizado. Exatamente. Quanto é que vale essa empresa que a gente fundou há 5 anos atrás só com dinheiro no nosso bolso e que hoje a gente tem muitos pacientes, a gente tem um funcionamento, a gente tem um nome. Todos esses pontos, se tratados lá atrás, como eu te disse antes, fica muito mais fácil de resolver. Se a gente pudesse exemplificar em questão de conflitos, tu desse aí mais ou menos uma pincelada, mas o que a gente evita de conflito com esse acordo? Mais na prática, mais assim, na né? prática. Eu acho que pensando mais numa questão prática, vamos imaginar aquele cenário em que tem um sócio que ele considera que ele está trabalhando mais que o outro. Isso acontece muito. Isso geralmente acontece. Acontece bastante. E se a gente estabelece bem claramente e alinha, eu falo muito de alinhamento e eu acho que essa é a palavra principal aqui. Se a gente alinha o que cada um deveria fazer, fica muito mais fácil e objetivo cobrar desse outro sócio ou, né, enfim, cobrar de si mesmo quais pontos que tu tá de fato observando e não tá. Será que eu estou desenvolvendo certinho todas as partes com que eu me comprometi no início? Será que eu, digamos, o CEO, eu estou fazendo a contratação certinho, eu estou correndo atrás de novas formas de crescer a empresa, fazendo marketing, enfim, seja o que for, né? Será agora que o meu sócio está olhando a parte de back-office, e back-office eu digo aqui administrativo, financeiro, ele está tendo as reuniões com o contador, ele está falando com o advogado para saber se está tudo certinho, ele está, enfim, observando as contratações e tudo mais. Eu acho que a gente evita muitos conflitos nesse aspecto. Da questão financeira, imagina que a empresa que nasceu há 5, 6 anos atrás, de novo, no exemplo, né, começou a dar certo, os dividendos aumentaram e a partir disso a gente tem um dos sócios querendo dividir mais, distribuir mais esses dividendos, trazendo então mais para ele os dividendos assim e claro, para o outro sócio também. E a gente tem um outro que diz, não, eu quero aumentar o bolo, eu quero reinvestir, eu quero que a empresa aumente o tamanho dela, daqui a pouco faça uma expansão. A gente tem outro conflito aqui. O acordo de sócios lá atrás pode ter tratado sobre isso e aí fica mais fácil para as partes, para os sócios, isso eu estou falando de 2, poderia ser 10, 20, puxarem o acordo de sócios e... Cobrar. Tá ali, tá gente, escrito. olha só, a gente combinou, né? Vale o que está escrito aqui. Então tá, também não quer dizer que eles não possam alterar, certo? Chegou um momento... Gente, a realidade quando a gente fez o acordo de sócios lá, a gente era, sei lá, um médico recém-formado, a gente recém tinha saído da residência. Agora, a gente já está, né, com um bom tempo de estrada, a gente já tem nome, tem reputação. A gente pode mudar um pouco das regras aqui. É um novo acordo, pode ser um aditivo a esse acordo, mas que permite que mude as regras e fique mais tranquila a administração para o contexto atual, né? São várias formas. Doutor, o que muda quando a gente fala de sociedade médica ou de clínica? Se a gente for fazer uma comparação, assim. Sim. Assim, de forma geral, eu recomendo para todas as sociedades, todo mundo que tem sócio, fazer um acordo de sócio. Porque, de novo, no maior resumo que eu posso te dizer, ele é o acordo dos sócios. Ele traça as regras do jogo e ele, dessa forma, ele consegue estabelecer o alinhamento que eu tanto falo. Para sociedades médicas, eu vejo talvez uns 2 ou 3 principais pontos aqui também. Um deles é o médico. É um prestador de serviço muito baseado na pessoa do médico, o serviço prestado, e muito baseado na reputação que ele tem. Então, eu me trato com um médico desde que eu tenho 18 anos, porque eu gosto muito daquele médico. Não que eu não confie em outros profissionais, mas olha como é uma coisa muito personalíssima a ele. Então, quando a gente pensa na questão reputacional, eu acho que é um alinhamento muito importante de estar no acordo de sócios. Porque, em última análise, tu está trazendo para os teus sócios que todos nós aqui nos preocupamos com a reputação da empresa. Todos nós aqui vamos observar padrões éticos muito altos. E assim por diante. Uma outra questão, e pensando no exemplo que eu tinha te dado antes também,
aquela marca que ficou forte, aquela empresa que ficou com uma marca super forte. Se eventualmente alguma saída de um profissional e ele quer utilizar o nome dessa marca agora na nova clínica dele, isso pode? Olha, na lei diz algumas coisas. No acordo de sócios vai dizer coisas específicas para ele. Então, eu acho que são 2 pontos bem importantes para a parte das clínicas médicas e que pegam um pouco mais nesse ponto específico. Doutor, para encerrar, então, qual a tua dica prática para quem está nos assistindo agora, formalizar uma sociedade de forma segura? E lembrando também que para o médico que é sócio do Simers, essa orientação jurídica ocorre, né? O sócio pode entrar em contato aqui com o Simers. Eu pretendo abrir uma sociedade e tem todo esse respaldo aqui do sindicato. Esse aparato do Simers é sensacional e de novo, eu acho muito legal essa pedra fundamental que você coloca aqui, que é o início, que é saber que existe isso, que é educar também o médico para que ele possa ter esse recurso. Então, sim, é muito bom que o Simers disponibilize tudo isso. Eu, particularmente, conheço a equipe jurídica daqui, são sensacionais. Uma dica prática. O médico está... Vamos voltar para o caso que eu te dei lá do Rio de Janeiro. Ele está investindo, ele está fazendo uma reforma, ele está comprando equipamentos, ele vai contratar pessoas e ele vai começar a carreira dele, ou já começou em alguns outros casos. Investa num bom acordo de sócios. Procure um bom contador que conheça, eu sei que o Simers aqui também tem indicações, que conheça o direito médico, procure um bom profissional também advogado para ajudar com isso, porque isso ultrapassa um mero juridiquês. Isso vai para discussões do dia a dia de negócio. O profissional vai sentar com você, vai falar sobre as expectativas, o que vocês gostariam de ter daqui a um tempo e pensar até no negócio em si da clínica. Né? A clínica como um negócio, né? Um meio para que o profissional possa se desenvolver ainda mais. Então, vale o investimento, vale pensar e botar um pouco de energia sobre esses pontos agora, por mais que às vezes sejam umas conversas um pouco difíceis, é melhor essas conversas difíceis agora do que conversas impossíveis lá na frente. Evita dor de cabeça, evita briga, né? Traz paz de espírito. Traz paz de espírito. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Eu que te agradeço, Cláudia. Obrigado pelo convite. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem um novo episódio. Até mais!